Atenção, Brasil, 1h10. Atenção, a gente fala agora sobre a tabela de classificação e a briga espetacular por uma das 4 vagas da Série A 2025. Futebol goiano pode ficar de fora da Série A em 2026? Essa é a primeira pergunta e eu já tô desesperado. O desespero bateu. A água tá chegando aqui, ó, no beicinho. Tá quase no nariz da gente. Meus amigos do Brasil, que tragédia seria o futebol goiano ficar mais uma temporada fora da Série A. Eu vou contar uma coisa para os senhores. É a tendência nesse momento. Porque para mim o Goiás deixa o G4 amanhã, porque a Chapecoense vai vencer o seu jogo, e deu tudo errado na rodada. Novo Horizontino venceu, a equipe do Criciúma venceu, todo mundo que não podia vencer, venceu. O Cuiabá venceu, voltou para a briga. Então, assim, a situação tá muito difícil pro futebol goiano. Muito difícil pro futebol goiano. O Goiás tá uma bagunça. O Mancini deve ser mandado embora hoje à tarde, é a tendência. Vai ser mandado embora hoje à tarde, falta apenas o anúncio oficial. Estão falando de Leandrão, no Goiás, que é um auxiliar técnico permanente. A outra opção é o Hélio dos Anjos. Uma bagunça, né? O time do Goiás que não vence mais ninguém. Empatou com o Atlético no final de semana. Mandaram o Lucas Andrino embora. Essa eu gostei. Enfim, o Atlético, a situação ficou muito mais complicada. Coloca a classificação na tela do canal do YouTube, meninos, pra gente começar aqui com tudo o debate. Coritiba, 56 pontos. Criciúma venceu, foi pra vice-liderança com 53. Novo Horizontino, 53 também. O Goiás está na 4ª posição com 53. Se a Chapecoense vence a partida dela, a Chapecoense passa o Goiás também e o Goiás terminará a rodada na 5ª posição. E o Atlético Paranaense ainda joga em casa contra o Avaí. Se ele vence, ele vai a 51. Não passa o Goiás, mas também dá uma aproximada boa. Aí você tem Cuiabá com 49, Atlético Paranaense com 48, Remo com 48, CRB com 46 e o Atlético vencendo hoje vai a 48 pontos. Vai ficar a 4 pontos do 4º colocado nesse momento. Diante disso, meninos e meninas, Maestro Tim, Danilo Dias, Matheus Carvalho, o risco, o temor é grande do futebol goiano ficar mais uma temporada sem acesso, mais uma temporada, todas as 3 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro? Você tá preocupado ou não com essa tragédia, com essa situação? Hein, Matheus Carvalho? Fala comigo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Não tava esperando que fosse eu. Sempre eu, né, Thiago? Essa é a verdade. Cara, sem dúvida, o Goiás ele corre o risco, sim, de ficar na Série B ano que vem. Mas ainda eu vejo com uma expectativa positiva o Goiás lutar até o fim, ficar até o fim no G4 e subir para a Série A. E por que eu estou falando isso? O time, ele tá jogando bem, o time tá correndo, o time tá tentando, só que na questão da finalização tá pecando demais, né? A zaga do Goiás ela não é boa, e isso é independente de qual momento que o Goiás viveu no campeonato, a zaga do Goiás, ela é ruim, ela é lenta. E isso aí tem dificultado muito na situação defensiva. Tem prejudicado muito o Tadeu, inclusive. Mas o time corre, o time luta. Uma situação que me chamou muita atenção na última partida é que os jogadores do banco de reservas estavam apoiando, empurrando, incentivando os jogadores que estavam em campo. Então, assim, o time quer, cara. O time quer, o time vai lutar, o time tenta. Alguns jogadores, individualmente falando, estão em um momento ruim. Nós temos 2 ex-jogadores aqui, o Tinho e o Danilo, eu acredito que eles vão concordar comigo, no quesito, quando o momento é ruim, a bola pesa demais. A bola, ela pesa 1 tonelada, pra você chutar ela é difícil, pra você acertar é muito complicado. Cara, aquele jogo contra o Volta Redonda foram 3 bolas no travessão, e não foi. Se fosse no primeiro turno, cada gol valia 2, que tava fácil. Tava tranquilo. Então, no momento que o Goiás está vivendo, é um momento muito complicado, é um momento difícil, é um momento em que que os dirigentes têm que ter uma cabeça fria, né? É totalmente compreensível a divergência dentro de um grupo, normal isso, mas tudo pelo bem do Goiás, tudo pelo fator acesso. Né? O Goiás vive um momento extremamente delicado, mas eu acredito sim que os jogadores do Goiás, independente de qual for o treinador, a manutenção do Mancini, o Leandrão, o Hélio, o José, qualquer outro treinador, os jogadores têm um objetivo, que é o acesso. Só que precisa corrigir um ponto ou outro e, para mim, o principal é a finalização. 1h14 agora, nós já estamos neste momento com 115 likes. Me dá 300 desse bloco, vai? Mais de 700 telas conectadas, audiência lá em cima. E eu preciso do teu like e preciso também da tua inscrição. Nós estamos muito perto
de bater a meta do ano. 70k ou 70 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Participe sem dó, né? Participe aí sem moderação. João Vitor Feitosa, eu gostei da tática do Loser de fazer gol no último minuto para não deixar empatar. Vila! Evandro Damasceno, Flanelinha vai virar o porteiro. Clepson Silva, ainda tem uma esperança, que o Mancini não seja mandado embora. Degmar Biju, pedindo like aqui pro povo. Eli Leonardo Pinheiro Mesquita, Thiago, você virá pro Repá? Ou Eli, não será dessa vez que eu conhecerei o estado do Pará e a linda capital Belém, tá? Infelizmente, né, até pelos jogos decisivos aqui do futebol goiano, era impossível que eu deixasse aqui Goiânia, né? Mas em breve eu estarei com vocês, tá bom? Bom Repá amanhã e que o Papão vença. João Bosco, o Goiás tem que contratar o técnico Antônio Oliveira. Maravilhoso, tá livre no mercado. Você tá querendo ferrar o Goiás, né, João Bosco? Passa amanhã, meu filho. O Daniel Leite também tá ligado. E o Paulo Bento também tá curtindo aqui a gente, criticando a diretoria do Goiás, que segundo ele não tem capacidade. Pois é, vai deixando o teu like aí e também a tua participação. Gente, tá cansado de sofrimento com a lentidão da tua conexão de net? Com a Link Telecom você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como a Disney Plus e o HBO Max. Assine agora, 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E a Centro Pisos, hein? Tem o maior showroom do Centro-Oeste com mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos. Centro Pisos GO040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Centro Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. A Camargo é referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola, variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz, 623272 6666. A Camargo, há 6 décadas com você. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Perde tempo não, família. Venha para a Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro, você sabe, né? Precisou, aqui tem. Danilo Dias, chega para cá também. Já divide a tela aí com o cracaço Danilo Dias. Danilo, o negócio tá complicado, cara. O desespero tá batendo aqui no meu coração. O desespero está batendo no meu coração. Vocês não têm noção do prejuízo que seria pro futebol goiano. Prejuízo, gente, com P maiúsculo, P em caps look. A gente ficar aqui mais uma temporada nessa praga dessa Série B. Eu não aguento mais essa Série B. Não aguento. Porque assim, cara, do ponto de vista financeiro é péssimo para as 3 equipes. Do ponto de vista da divulgação do nosso futebol é péssimo também. Porque é mais um ano sem os principais jogos aqui no nosso futebol. Você entendeu? Desanima todo mundo. Todo mundo. O Goiás, cara, fez uma campanha espetacular. Nesse momento, o Goiás tem a 15ª campanha do retorno da Série B. Uma queda, assim, de 38% de aproveitamento. Uma coisa ridícula. O Atlético ficou muito difícil com os resultados do final de semana. A derrota pro Curitiba. O Vila só um milagre. O Vila precisa de vencer todos os jogos e ainda contar com resultados. Então ficou praticamente impossível. Danilo Dias, cracaço. Nesse momento, futebol goiano tem um alto risco de ter as suas 3 equipes na Série B em 2026? Fala, cracaço. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Uma semana abençoada também ao ídolo Carlos Eduardo, maestro Tim, ao Matheus Carvalho, a toda a nossa equipe e também um boa tarde especial a quem nos acompanha, tanto na frequência quanto no canal do YouTube. É muito bom tê-los aqui. Thiago, eu penso que, respondendo já direto a sua pergunta, existe a possibilidade tanto da gente ter um ou os 2, ou também como existe a possibilidade dos 3 permanecerem na Série B. Eu ainda quero acreditar que o Goiás fundamentou-se ao longo de toda a Série B, construiu isso em 32 rodadas, ficando 28 delas dentro do G4. Essa ainda não terminou, pode ser a 29ª ou não. E ele construiu isso ao longo de um primeiro turno com 37 pontos, onde encantou o Brasil, encantou o torcedor com uma postura bacana. E agora eu penso que chegou o momento do Goiás fazer o mesmo movimento que fez em 2021, quando naquela altura o Marcelo Cabo também cai o rendimento do time e eles colocam alguém ali que já estava na casa, que entende o dia a dia do Goiás, e aquele movimento acaba por dar certo. O Glauber Ramos, com os líderes que tinha o Goiás na altura, Elvis, Tadeu e outros mais, naquele momento conseguiram energizar o dia a dia do Goiás, e o discurso já eram falado entre eles ali, eram mais aceito do que foi com o Marcelo Cabo. Eu vejo que precisa de um fato novo urgente, já criou-se ontem, no domingo, esse fato novo com a demissão do Andrino. Poderá, e eu prevejo, eu creio isso, que vai acontecer. O Leandrão certamente deve assumir até o final do dia de hoje. É um cara que tem licença A, é um cara que tá no dia a dia ali também. Não é jogar a responsabilidade toda em cima dele, mas ele vai trabalhar com esse fato novo ali com os jogadores, vai ser uma coisa mais proximal e vai depender apenas deles, e é fato isso.
Então eu penso que vai acontecer esse movimento ali no Goiás daqui a algumas horas e é um movimento que eu também o faria, mesmo ainda não gostando de tais demissões, porque eu vejo que o problema do Goiás é mais estrutural. Desde 2013, Thiago, o Goiás vem sofrendo percalços, ele vem vivendo em um loop infinito, digamos assim. Se o problema fosse Mancini, Jair Ventura, Armando Evangelista, Plataforma Zanardi e outros aí, até o Marcelo Cabo, vamos incluir nessa lista vasta, Guto e outros mais, eu vejo que o Goiás, se fosse esse o problema, seria muito fácil de resolver. O Goiás, ele tá com um problema de estruturação desde 2013 pra cá, quando perdeu para aquele jogo entre Goiás e Santos, se eu não me engano, 3-0 no Serra Dourada. Aí vem eliminações para Águia e Marabá, Brasília, que nem divisão tinha, Boa Vista, que Boa Vista nem sei onde é lá em cima, jogando um futebol que o Goiás quase rebaixou em 2021, no Campeonato Goiano, no campeonato que ele é 28 vezes campeão. E eu vejo que fica nesse loop infinito, onde os verdadeiros que se dizem gestores que mandam, não mandam nada e ainda delegam essa função, terceirizam e não deixam as pessoas trabalhar. Então eu penso que esse problema de estrutura do Goiás que vem se arrastando, tá culminando fazer com que a bola pese, com que a bola não entre, com que os jogadores percam confiança. E eu vejo que o problema não é só Mancines, Jair Venturas, Zanardes e outros mais. Eu vejo que o problema é muito maior e passa por uma estrutura. Meus amigos, 2021 agora. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, experimente, receita de deliciosos momentos. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro do agro, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. Atenção Brasil, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 62982360008 e mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelk 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. 3295-2525. Venha para a Bater Shop. 170 likes, família. Sobe esse like aí. Sobe esse like aí pra gente bater 400 fácil hoje. Sapeca like, mais mensagens aqui. O povo tá participando, o povo tá ligado. Daqui a pouco tudo sobre a demissão de Mancini. Mancini será demitido mesmo? Informações do André Rodrigues dão conta que sim. Vai acontecer uma reunião daqui a pouco, lá no estado da Serrinha, onde o Mancini será apenas, digamos que, comunicado da decisão. Comunicado da decisão. E eu dou aqui mais uma vez parabéns ao André Rodrigues pela condução da informação. Perguntei pro André aqui, André, sábado à noite nós estávamos aqui no Futebol das Feras, depois do empate contra a equipe do Atlético. Quem vai cair, André? O André falou, o mais pressionado nesse momento é o Lucas Andrino. Se eu pudesse bancar a queda de alguém, eu bancaria a queda do Andrino. Ontem pela manhã, Lucas Andrino foi mandado embora. E ele também não descartou a demissão do Mancini, não. Me parece que o Mancini ficaria, teve alguma coisa, teve algum tipo de pressão, descontentamento de rede social, torcida querendo a cabeça do Mancini também, e aí o Mancini vai cair. O Mancini vai cair. E daqui a pouco, um bloco inteirinho pra gente falar aqui sobre essa questão do Goiás. O momento do Goiás é complicadíssimo. Complicadíssimo. E eu estou com muito medo de que o Goiás pipoque na maior pipocada da história recente do futebol goiano, superando inclusive a pipocada do Vila em 2023. Carlos Silva, Thiago, sou muito Vila, mas entendo que o Goiás disputa forte a classificação. Basta resolver de verdade os problemas dentro do clube. Esse é o problema, né? Silvio César de Moraes Figueiredo. Goiás é o flanelinha, tá guardando a vaga para outras equipes. Júnior Rodrigues, sou de Porá e o Goiás para mim ainda vai para a Série A. Renato Dutra, também tá ligado aqui no canal do YouTube, obrigado pela audiência. O Márcio Cordeiro, os times goianos estão quebrados, não sobe ninguém. E também o nosso Hélio Alves também tá participando aqui no YouTube. Obrigado pela tua audiência. Maestro Tim, chega para cá também. Vamos tentar aqui utilizar a sua sabedoria, a sua trajetória brilhante no futebol, pra gente tentar identificar o futuro do nosso futebol goiano aqui. Vila Nova pra mim tá fora, esquece. Vila é loucura, é só gente assim que é muito animada, né, Matheus? Muito confiante pra projetar acesso do Vila. Não tem jeito, esquece. O Vila precisa dar 6 vitórias e ele ainda precisa de uma combinação de resultados. Então, assim, é impossível que o Vila Nova chegue à Série A. É impossível, é loucura. O Atlético, muito difícil a situação, muito difícil, porque ele vencendo hoje, ele vai ficar ali nas proximidades, mas tem um monte de time na frente dele. E a sequência do Atlético também é complicada.
E o Goiás, cara, a sequência do Goiás é terrível. Terrível. E além da sequência, o time tá uma bagunça. O Goiás tá uma bagunça. Hoje é segunda-feira, 1h25 da tarde, o Goiás ainda não definiu a demissão do Mancini. Passaram-se 2 dias do jogo. A gente não sabe quem comanda o time domingo, a gente não sabe se é o interino, se é o Hélio dos Anjos. Uma bagunça. Bagunça. Como que um time desse sobe? Mas enfim, Tim, futebol goiano pode ficar fora da Série A em 2026 pelo cenário atual? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Liga aí pra nós. Alô, Brasil. Boa tarde, Tiagão. Agora sim. Ótima semana a todos aí. Um grande abraço pro meu amigo Matheus Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê, pra Giovana, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço também especial a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, eu tô preocupado. Eu tô muito preocupado, aí começando, eu tenho uma leitura bem próxima da sua, em relação ao Vila Nova. O Vila, se ele vencer os 6 jogos, ele chega no máximo a 61 pontos, e pra mim não é o suficiente para levar o Vila pra Série A, então descarto o Vila Nova totalmente de acesso pra Série A. O Atlético ele tem que se manter vivo na disputa, tem que ser muito parecido com o que o próprio presidente tem falado, né, em jogo a jogo. Hoje tem um jogo chave, vence hoje, continua vivo, vai ficar ali próximo do G4, mas é isso que você falou também, tem muita gente crescendo nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, muitos times vencendo. Essa rodada até agora está sendo terrível pro futebol goiano, pro Goiás principalmente, que está lá no G4 ainda, mas a tendência é que termine essa rodada fora do G4. E chegando no Goiás, o Goiás teve uma queda de rendimento muito grande nesse segundo turno. Essas tomadas de decisões da diretoria estão vindo de forma tardia, né? Ainda é tempo, mas poderia ter feito antes. Teve a demissão do Andrino, tem essa situação do Mancini ainda indefinida, tudo indica que vai ter uma tomada de decisão hoje na troca do treinador, mas eu vejo que a diretoria do Goiás, ela chegou no momento de maior pressão nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E qualquer atitude que a diretoria tomar nesse momento, ela não vai ter unanimidade. Se ela deixar o Mancini, ela vai ser criticada por grande parte do torcedor. Se ela colocar o Leandrão, muita gente não vai gostar. Se trazer o Hélio dos Anjos, muita gente não vai gostar, alguns vão gostar. Se trocar, trazer um outro treinador desconhecido, muita gente vai aceitar. Então, mas chega no momento, Thiago, que o diretor tá ali para isso, para tomar decisão e correr o risco. Ele tem que tomar a decisão, que seja qual ela for, mas tem que tomar a decisão. Se vai, por isso que eu concordo com você. Se vai demitir o Mancini hoje, por que não fez ontem? Poderia ter feito lá depois do jogo contra o CRB. Se vai ser o Leandrão que vai comandar, tome decisão. O cargo do diretor, de quem comanda um time, ele passa por isso, por essa situação. Você tem que tomar a decisão. Pode ser que não dê certo? Pode, mas nesse momento você não tem certeza e garantia de nada. O torcedor esmeraldino, a gente tem que ser bem transparente, ele não tem garantia de nada. Se manter o Mancini, vai dar certo, o Goiás vai chegar na Série A? Pode acontecer? Pode, mas também a possibilidade nesse momento ela é pequena. Se você trocar, trazer um Hélio dos Anjos que tem uma paixão pelo Goiás, que é um dos maiores treinadores da história do Goiás, você não tem essa garantia. Só que você tem que tomar decisão. E aí você tem que tomar decisão num momento, pra mim, em cima do mais lógico. E o mais lógico é o quê? O Mancini, pra mim, perdeu o controle. Ele não é um treinador que eu gosto, falei isso aqui por várias vezes, pra mim o melhor treinador que tem na Série B, mostrou isso no primeiro turno, só que o segundo turno não deu liga, não conseguiu extrair mais desse jogador, desse elenco, o que era necessário para levar o Goiás para a Série A. Então, ficar com o Mancini pra mim é um risco ainda maior do que você tentar algo diferente, algo novo, porque você tira o Andrino, é um algo novo, mas não o Mandrino não tinha relacionamento com a parte técnica, não é ele que escala, não é ele que substitui, não é ele que entra em campo, então tem toda essa situação. E o Matheus, no seu comentário inicial, falou uma situação, ele até fez uma pergunta para nós em relação da bola pesar, né, nesse momento, e você vê o time do Goiás em campo, em muitos momentos, principalmente quando toma o gol, tá aqui o Danilo, trabalhou nos últimos jogos da equipe do Goiás, tomou o gol, o time fica nervoso, aí perde a concentração, perde a personalidade, o jogador se esconde, não chama a responsabilidade, transferindo responsabilidade. Olha o tanto de chance que o Goiás teve no sábado. Mas aí tem que finalizar, amigo. Tem que ter um cara com qualidade ali, ó, pra chamar a responsabilidade. Peraí, vamos vencer aqui, toca a bola aqui em mim, vamos tentar fazer algo diferente. Então o Goiás tá numa situação que preocupa muito e principalmente
quando você pega a sequência do Goiás. O que passa ainda, confiança que o Goiás tem condições de chegar à Série A, é porque o Goiás é um gigante na Série B. É um time que tem peso, tem adversários difíceis pela frente, são 6 jogos, com 6 times que estão na parte de cima da tabela, mas o Goiás tem condições de atingir, sim, o objetivo principal, que é o acesso à Série A. Mas, para mim, precisa de uma sacudida, precisa de algo diferente, precisa da diretoria arriscar e ter pulso nesse momento.